Olá, me chamo Arthur Hernandes, sou bolsista de iniciação científica e farei um breve resumo sobre o projeto que desenvolvi no ano de 2022, orientado pelo professor Luiz Henrique Kim. É importante destacar que essa é a terceira edição de um projeto que começou em 2019, teve continuação em 2020 e retornou agora em 2022. Um dos desafios mais recorrentes no ensino de deficientes visuais é a ausência de ferramentas específicas e métodos que garantam maior acessibilidade e inclusão. No âmbito da programação de computadores, isso não é diferente. Sem métodos e ferramentas que ajudem a elucidar os conceitos fundamentais das matérias técnicas de forma adequada, tanto o professor quanto o aluno podem encontrar uma grande barreira no ensino e no aprendizado, respectivamente. Com base nos problemas apresentados anteriormente, foi proposto o desenvolvimento de uma ferramenta de baixo custo para auxiliar no aprendizado de lógicas de programação de computadores para deficientes visuais, que garanta autonomia e usabilidade para seus usuários. A ferramenta em desenvolvimento é capaz de interpretar imagens de fluxogramas elaborados com peças táteis de material reciclável e converter estes fluxogramas em código executável em diferentes linguagens. Bem, para exemplificar, na prática, a ideia é que essas duas imagens de fluxogramas táteis possam ser traduzidas neste código aqui, tirado na linguagem Portugal. Claro que isso é apenas um exemplo. A ideia é que futuramente se possa traduzir vários outros fluxogramas em diversas outras linguagens também. Nessas imagens, é possível ver a parte física do projeto, com um cavalete e um painel adaptado onde é possível montar os fluxogramas. Cada peça possui cor e formato diferente, para sinalizar sua função no algoritmo. Além disso, cada peça possui também mensagens, que abordaremos mais adiante. Este é um exemplo de mensagem impressa para colocar nas peças do fluxograma. De um lado, temos os caracteres latinos, e do outro, uma descrição do texto em braille. A ideia é que o deficiente visual possa, junto ao professor, entender a função de cada peça para o algoritmo como um todo. Com relação às peças, é importante salientar que cada uma delas é dividida com base em seu formato e em suas cores. E é através dessas características que a ferramenta é capaz de distingui-las na hora de montar o código. As peças podem ser separadas entre peças de entrada, terminal, processamento e decisão 1 e 2, o famoso se então e se então, se não. Os materiais usados na confecção da parte física do projeto são inúmeros, a maioria de fácil obtenção e de baixo custo. Para a confecção da base das peças, foram utilizados pratos de isopor usados, obtidos facilmente em supermercados. Para a confecção da lateral das peças e também das linhas presentes no painel, foram utilizadas folhas de EVA da cor preta. Para fazer os suportes que seguram as mensagens em cada peça, foi utilizado também cartolina preta enrolada ao contrário. Para a confecção da superfície de cada peça, foi utilizado papel contact em diversas cores, como azul, vermelho, amarelo, verde, cinza e rosa. Para poder cortar as peças no formato necessário, também foi usado um cortador de isopor. Para tirar as fotos do painel e fazer o teste, foi também utilizado um tripé de tamanho grande. Por fim, foram utilizados ímãs na confecção das peças, em formato de tiras, em formato de bolinhas e também no formato de folhas. Agora, falarei um pouco sobre as etapas que compõem o programa responsável por transformar as imagens dos fluxogramas em código. Primeiro, é tirada uma foto do painel com o fluxograma montado pelo usuário. Os fluxogramas são repartidos em quadrantes, cada quadrante contém uma peça, seta ou estando vazio. Os textos são extraídos de cada quadrante. A rede neural presente no programa processa cada uma das formas, classificando-as conforme sua cor e formato. E, por fim, o processo de conversão da imagem em código é iniciado. Agora, falarei sobre algumas características do desenvolvimento do programa. Primeiro, ele foi desenvolvido com Python. Ele faz uso de redes neurais para reconhecer quadrantes, faz uso do CRSpace para ler textos a partir das imagens, faz uso do OpenCV para manipulação de imagens e faz uso da biblioteca Kivy para montar a interface gráfica. Para fins de teste, vamos testar a conversão no seguinte fluxograma.
que possui duas imagens. Abrindo a interface gráfica, podemos ver a seleção da quantidade de imagens, do caminho das imagens e, por fim, da linguagem desejada para a conversão. Agora, o código gerado deve aparecer aqui nessa caixa. Após cerca de 5 minutos de processamento, todas as 48 imagens do fluxograma foram classificadas e lidas pela rede neural, e seus respectivos textos foram extraídos com sucesso utilizando o API ou CRSpace. A performance nessa tentativa foi um pouco mais lenta, pois fez uso da Engine 5 do CRSpace, que oferece melhores resultados na leitura de textos, mas, em contrapartida, é consideravelmente mais lenta. Vale lembrar que foi convertido um fluxograma que faz uso de estruturas de repetição, feito que apenas foi alcançado nessa edição do projeto. Agora, com relação aos testes com imagens reais de fluxogramas. Foram encontradas dificuldades para encontrar bons ângulos e iluminação adequada. Em todos os testes, foram classificados corretamente 23 de 24 quadrantes. Os resultados foram positivos, com uma acurácia de cerca de 96%. Se concluiu que é de suma importância submeter a rede neural a mais treinos para alcançar modelos mais precisos. É fundamental que a rede neural consiga classificar todos os quadrantes sem nenhum erro. Qualquer classificação errônea pode descaracterizar o código final. Ao longo da duração do projeto, esses foram os principais objetivos alcançados: correção de bugs no código-fonte, implementação de estruturas de repetição na tradução do código, implementação de interface gráfica, otimização da leitura do OCR, otimização da performance na tradução e construção da estrutura física para tirar fotos. E com relação às próximas etapas, podemos destacar capacidade do programa de abrir uma ideia e executar o código gerado automaticamente, implementação de comando de voz na interface gráfica para permitir que o usuário traduza o fluxograma sozinho, melhorar a estrutura física do painel para permitir que o usuário tire as fotos sozinho, e o envio automático das imagens tiradas do celular para um programa. Atualmente, elas precisam ser passadas manualmente para o programa. Em geral, tem-se como objetivo a adição de recursos para melhorar a autonomia do usuário em todo o processo. E esse foi um breve resumo das atividades desenvolvidas nesse projeto no ano de 2022. Espero que tenha sido possível sintetizar as principais propostas do projeto, bem como pôr em evidência seu andamento e sua etapa atual do desenvolvimento. Muito obrigado pela atenção.